Já estamos de volta aqui com o programa Consciência Próspera. Hoje com o tema História Holística da Humanidade com o professor Dr. Ubiratã de Ambrósio. Vou começar esse segundo bloco já com uma pergunta que também é muito abrangente, mas como a gente sabe, a gente está no meio de comunicação que existe muito síntese. E a pergunta é, como nasceu a ciência moderna? Bom, em primeiro lugar, o que é ciência moderna? Então existe, claro, quando a gente estuda história, existe todo uma tentativa de cronologização, colocar em períodos, em eras, etc. E não são aquilo que a gente chama ciência da antiguidade, que compreende sobretudo o grego, os romanos. Depois você tem a ciência medieval, muito importante. E tudo isso vai se organizando com algumas ideias que surgem do desenvolvimento de instrumentos intelectuais, como novas metodologias, novas maneiras de investigar, novas maneiras de relacionar o que você está notando, etc. E os instrumentos materiais que também vão se desenvolvendo. E não chega no século XV, XVI, os instrumentos materiais tão desenvolvidos, já se inventou luneta, já se inventou coisas que permitem você enxergar a natureza de uma outra forma, e há instrumentos intelectuais também desenvolvidos, porque a filosofia, que era a filosofia escolástica da Idade Média, vai recebendo crítica e vai criando uma outra maneira de se ver o mundo. Por exemplo, Descartes é um exemplo. Galileu é um exemplo que vê a luneta, que não foi ele que inventou, mas de algum modo foi capaz de ligar os instrumentos intelectuais e materiais disponíveis para fazer uma outra leitura da natureza, uma outra explicação dos fenômenos naturais. Esses fenômenos naturais são principalmente movimento. A motivação disso é, obviamente, religiosa. A maior manifestação de Deus que todo mundo podia observar, etc., era o movimento, porque as coisas se movem, quem que está impulsionando isso. E a explicação disso levou a uma formulação de leis naturais, que seria o começo daquilo que a gente chama ciência moderna. Se for primeiro pensado em sistemas grandes, como o sistema planetário, que podia ser observado com os novos instrumentos. Depois também foi se observando o comportamento do ser humano, aprendendo a tentar olhar por dentro o que acontecia no nascimento da anatomia e tudo isso. E com isso você tem um conhecimento da natureza, que é o que a gente chama ciência moderna. Isso começa lá pelo século XV, XVI, XVII. A ciência moderna é a ciência que se faz com base nos paradigmas que foram desenvolvidos nesse período. É o que a gente chama ciência moderna. Interessante. Existe uma frase que eu estou lembrando agora, que é de um pajé Caigangue, que ele diz assim, que existia eles no caso eram os homens brancos, né? Eles vivem em casas que se parecem caixas. E trabalham em casas que se parecem caixas. E vão de uma caixa a outra numa caixa com rodas. Eles são o povo caixa. E enxergam o mundo tudo dividido. Em relação a esse modelo, esse modelo de pensar, você acha que a educação ou a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas tem que ser uma coisa mais circular, mais transdisciplinar? Olha, nós somos parte de uma história. Somos parte de uma história. Como povo, como cultura. Isso vai se construindo por milhares de anos. É muito difícil você mudar. Quer dizer, o nosso modelo, sobretudo a urbanização, a ideia da cidade, a ideia das caixas, é resultado de um grupo que teve que se proteger de uma forma especial por causa
do clima, teve que se isolar, se fechar, se proteger das diferenças climáticas, etc. Para se comunicar, você acaba morando todo mundo muito mais perto. Isso criou esse modelo de civilização encaixada, em caixas. Uma ideia muito interessante do Kaigan. Então você vive em caixas, está certo. Agora, outras culturas, civilizações, que não se preocuparam com isso. Por quê? Não havia necessidade. Quer dizer, pensa nas florestas tropicais, na zona. O clima é praticamente todo ano a mesma coisa. Você encontra na natureza tudo o que você precisa ao mesmo tempo, sempre, durante todo o ano. Você não criou essa necessidade. Então, o seu relacionamento com a natureza, naquele triângulo, o relacionamento do indivíduo e da sociedade com a natureza exigiu um certo modelo um certo arranjo para poder se relacionar bem. Em outras culturas, outras civilizações, esse não houve necessidade. Então, são as coisas. Na hora em que você. Claro, isso seguiria por milhares de anos do mesmo jeito. Sim. Na hora em que esta cultura, que vive em caixas, pegou uma caixa muito grande, que é um navio, atravessou o oceano, chegou num outro lugar e pegou a outra e converteu a outra para a sua, está obrigando essa cultura que jamais viveu em caixa, porque não é necessário, obrigando a que eles também vivem em caixa. E esse é o grande conflito que a gente tem no encontro das civilizações. No intervalo a gente estava falando que você fez um trabalho relacionado com o filme Avatar. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Avatar, eu gostei muito do filme. Do ponto de vista de tecnologia, achei uma beleza assim, em 3D, muito. Eu lembro quando era. Quantos anos eu podia ter? Uns 20 e poucos anos, mais de 50 anos. Apareceram alguns filmes em 3D. A gente punha um óculos aqui e assistia o filme e dava a sensação de tridimensional. Uma coisa muito, muito elementar, muito primitiva, e não pegou. Mas agora, quando você vai ver esse Avatar, você vê que é o domínio de uma tecnologia de imagem que é uma maravilha. Então, o filme, do ponto de vista de tecnologia de cinema, é perfeito. Agora, conceitualmente, eu acho que você fala, o título dessa nossa conversa é História Holística da Humanidade. O que acontece no Avatar é uma história holística da humanidade. Uma história holística. História não é só passado, é história do presente. Sim. É uma história holística do que está acontecendo no presente. O que acontece? Quer dizer, os grandes interesses capitalistas, essas grandes empresas cujo único objetivo é ganhar mais, acumular mais dinheiro, à custa do que seja, não importa. O que interessa é que as ações aumentem. Essas têm que procurar recursos novos e eles vão e encontram os recursos, identificaram, assim como em 1970, mais ou menos, um milionário Ludwig identificou na Amazônia a possibilidade de construir a maior fábrica de papel do mundo, Ludwig, e criou um projeto para construir a maior fábrica de papel do mundo. Isso durou alguns anos, e o que aconteceu como consequência? Bom, toda aquela região ficou afetada, a maior fábrica não apareceu. Quer dizer, a história da humanidade nos mostra a história, que sempre tem havido essa tentativa de você pegar riquezas que estão muito bem integradas num padrão de vida, numa comunidade, numa civilização, e usar isso para as suas ambições, sobretudo quando o capitalismo explode e fica fazendo isso. Avatar é essa história. Agora, onde eles vão descobrir não é na Amazônia, o tema já foi muito. A Amazônia continua sendo explorada, mas sem muita espetáculo, mas agora foi num outro planeta. Não é planeta, Vamos em Pandora. Foi lá para Pandora. Lá encontraram certas coisas. Uma
coisa o quê? Uma coisa que todo mundo está procurando, alguma coisa que desafie as leis da natureza, como gravidade, então, um material que seja capaz de... Vai lá e encontra. Nesse encontro aparece toda uma civilização muito desenvolvida, mas num outro estilo. E aí entra o choque. Então, o que é Avatar? Na verdade, Avatar é uma crônica do que se passa hoje nessa humanidade. E é uma coisa que repousa sobre a história de todo. Então, a mensagem histórica ligada à conquista da América é óbvia. É óbvio. O que eles fizeram. Começa aprendendo a língua. Ao aprender a língua, você conversa, você se infiltra, etc. E pronto. É uma história elementar, mas feita com muita habilidade, com muito bem bolado, muito espetacular, no certo sentido. Mas é uma história, do ponto de vista de enredo, é muito elementar. Não é? Sim, sim. E inclusive eu estava até comentando com o Biratã que nós lançamos no dia 19 de dezembro, inclusive fez um ano, uma das pessoas que coordena aqui no lançamento no Brasil falou que fez um ano, exatamente no 19 de dezembro de 2010, o livro Avatar, Jornada do Herói, Arquétipos e Símbolos, que é este livro que eu vou mostrar cá para vocês, Avatar, Jornada do Herói, Arquétipos e Símbolos. Para você que estiver em São Paulo, vocês podem estar participando aqui do lançamento que vai ter aqui no Instituto Biosegredo, no dia 29 de janeiro, agora em São Paulo, porque o lançamento foi feito dia 19, no meio de beira de uma represa, próximo à floresta, mas foi em Mogi das Cruzes que aconteceu, né? E agora a gente vai lançar aqui na capital, em São Paulo, aqui no Instituto Biosegredo. Aí tem um telefone 2528-2800 para maiores informações desse lançamento. Vai ter um show com a banda Homem do Brasil, olha que nome interessante, né? A banda Homem do Brasil vai estar aqui tocando as músicas, eles gostam muito de tocar canções que étnicas, de várias etnias, também com mantras, então vai ser bem interessante vocês participarem. A gente estava conversando no intervalo, vou mostrar também o livro lá para os nossos amigos internautas que podem também estar curtindo. Essa visão já é uma visão mais voltada para de Campbell, que vai analisando as fases do herói, que o herói vai passando, e tem mais 13 autores, escritores que participam desse livrinho, falando a sua opinião, então a sua visão diferente da minha, com suas várias formas de pensar. Isso é muito bacana, muito interessante. É um convite, sinta-se convidado e esteja com a gente dia 29 de janeiro agora. Em uma de suas conferências, o Biratã, você afirma assim: somos uma realidade cósmica. Comente, por favor. Pois é, nós somos parte de algo muito maior do que simplesmente esse nosso planeta, que nós já estamos saindo dele, procurando outros espaços, etc. Sim. Como que... Aí entra aquela pergunta que, quando você perguntou sobre vida, eu falei, reconheço vida como aquele triângulo. Mas é óbvio, aquele triângulo se montou de alguma maneira. A maneira como se montou esse triângulo, como é que você explica? Quer dizer, as explicações dadas pelas religiões são explicações muito simples. Quer dizer, uma pessoa, um Deus, resolveu criou. A explicação dada pelos cientistas, o tal do Big Bang, também é uma explicação. Você tem energia concentrada, de repente você tem essa energia se expande e dá matéria. Uma coisa tão misteriosa quanto você ter um Deus. E vem a grande pergunta: bom, e da onde vem tudo isso? Sim. Da onde vem tudo isso? Como começa? Isto é a realidade cósmica. Nós não sabemos como começa tudo isso. Esse é o grande desafio que a gente tem. É real. Existem algumas correntes filosóficas que dizem que tudo isso é tudo ideal. Não, existe tudo isso é real. Quer dizer, eu acredito naquelas galáxias que a gente está fotografando há bilhões de anos-luz. Eu acredito que elas estão lá, são reais. Nós somos parte disso. Nós somos parte disso. Por isso eu entendo a realidade cósmica.
Pequeno gancho, eu vou emendar com a outra pergunta que é relacionada exatamente com esse desenvolvimento de conhecimentos e sabedorias, porque é muito interessante, é muito bom ouvir um acadêmico estar falando sobre isso com tanta alma, com tanto coração, né? A pergunta seria assim, como é que a física quântica, então, ficou relacionada com conceitos esotéricos ou de esoterismo? Que razões que você encontra para que alguns cientistas rejeitem essa parte holística? Olha, é difícil você dizer, aceitar ou rejeitar uma coisa. É inegável que todo mundo acaba tendo, além do racional, sim, algo mais. Então nós somos o quê? Nós somos uma coisa complexa. Complexidade é uma palavra boa. Uma coisa complexa, onde nós temos a nossa intuição, nós temos o nosso emocional, nós temos o nosso biológico, nós temos o nosso racional. Então, o pensamento humano, o que é? É a composição de tudo isso. Nessa composição, alguns indivíduos podem ter um pouco mais de concentração de um lado. Então você tem aquela imagem do cientista que racional, não tem emocional, não tem intuitivo, não tem nada. Existe essa imagem, acaba sendo uma imagem fictícia, mas existe, e não há dúvida que você conhece pessoas que privilegiam um. Você conhece pessoas que privilegiam outros. Sim. Então, nessa distribuição nessa complexidade de como você forma o seu pensamento, uns podem se privilegiar uma parte, podem privilegiar outros. Alguns resistem totalmente a você compartilhar com o racional coisas como intuitiva. É por isso que você tem gente que não aceita. Óbvio. Tem uma frase que fala que a nossa mente, eu não sei a quem é atribuída, não me lembro agora, não recordo agora nesse momento, mas diz que a nossa mente é como paraquedas, né? Só funciona quando aberta. Pois é, você abre, claro. E de que maneira, então, pegando o gancho, de que maneira, então, poderia uma visão holística beneficiar a humanidade, essa visão um pouco mais aberta, que você, como agora com um estilo mais um pouco mais visionário, o que você vê sobre isso, assim? Eu volto ao triângulo primordial. Volta ao triângulo. Não discuto como isso aparece, cada um vê aonde vai a sua explicação, se for Big Bang, se for um Deus, não importa. O fato é inegável que você tem esses três componentes. Um indivíduo, outro ou outros de sociedade e natureza. É inegável isso. E é inegável que a ruptura de qualquer um desses provoca a ruptura da vida. Isso é inegável. Então, como eu vejo a educação preparando para um futuro em que a humanidade ainda exista, que a civilização ainda exista, é desde criança fazer com que, desde a criancinha, fazer com que eles percebam a importância, a essencialidade, como é primordial esse triângulo. E, é claro, você pode fazer isso com criancinha antes mesmo de ir para a escola, você faz isso na escola, você faz isso no secundário, no ensino fundamental, no médio, você faz isso em todo lugar. Você faz isso em todo lugar. Cada ação que a gente faz, cada passo para conhecimento, cada desenvolvimento de um instrumento, ou desenvolvimento de instrumento material ou instrumento intelectual, você faz tudo isso sem perder de vista que aquele triângulo tem que ser mantido. E qualquer coisa que ameace a integridade desse triângulo escapa aquilo que eu chamo a ética maior. E a ética maior é você manter esse triângulo. Como é que se mantém esse triângulo? Com 3 pontos principais. Respeito. Respeito. Por quê? Respeito
pelo outro, o respeito pela natureza, o respeito que mantém aquele triângulo, solidariedade, porque se você tirar um dos vértices, o triângulo acaba. Então você tem que ser solidário. E cooperação. Você tem que estar trabalhando junto, porque senão aquele negócio não se mantém. Você tem que trabalhar junto com a natureza. Que às vezes você trabalhar junto, vamos cooperar, eu faço uma parte, você faz outra. Não, eu faço uma parte, você faz outra, e vamos deixar a natureza fazer a dela. E ela faz, ela coopera com a gente. Eu acho que mantendo esse número, respeito, solidariedade e cooperação, você consegue manter esse triângulo integral. Se esse triângulo estiver mantido como integral, você tem futuro para a civilização. Se esse triângulo for rompido, acaba. Não tem como escapar disso. Passe isso para as crianças como educador. Passe isso para os adultos. Passe isso para os velhos. Passe para todo mundo. Porque todo mundo está agindo. E, inclusive, esses 3 pontos, né, respeito, solidariedade e cooperação, né, me faz muito refletir, pensar num tema que não tem numa vivência, numa experiência prática que tem se desenvolvido, agora com uma maneira até um pouco mais crescente, que é a cultura de paz, né? A cultura de paz, e como é que vai desenvolver essa cultura de paz, mesmo em meio a tantas dificuldades que a gente experiencia no cotidiano, quantas iniciativas que existem para se manter uma cultura de paz, entre elas, inclusive, a transdisciplinaridade, claro, e esses pontos todos, né? O que você acha, então, assim, nesse momento atual, onde se carece muito, porque você vê as notícias, a maioria delas são muito mais voltadas para o aspecto do violento e tudo. O que você acha, então, em relação a essa parte educacional da cultura de paz, em específico? Eu sei que você tem um envolvimento muito grande nessa área, uma mensagem relacionada com isso. Eu acho que não é natural, e aí há bastante pesquisa feita sobre isso, não é natural que violência seja própria do ser humano. Não é natural. Existe, obviamente, uma violência a todo instante, em todo comportamento, uma violência necessária. Na hora que você se alimenta, você pode matar um outro ser vivo para se alimentar. Muita gente rejeita isso, então passa a ser vegetariano. Na hora que você come um vegetal, você acaba com um ser vivo para se alimentar. Então, existe algum tipo de violência que é intrínseco ao fato de você ser vivo. No relacionamento com a natureza, o indivíduo, para se manter vivo, tem que tirar alguma coisa da natureza. Sim. Ao tirar essa coisa da natureza, você está praticando um ato de violência. Agora, se você entender bem a importância, como é fundamental esse triângulo, você é conduzido a fazer com que essas relações, os lados do triângulo, minimize o seu efeito negativo. Você usa somente o que é essencial. Então, por que você vai matar meia dúzia de peixes se um peixinho te alimenta? Você pega aquele peixinho que se alimentou, bom, os outros 3 eu deixei aí para uma reserva. Então, essa ideia de você acumular, pensando que, bom, se eu tiver mais, vai ser melhor para o futuro, essa ideia eu acho que é negativa. Entendi. Colocar tudo na caixa. É, isso aí. O acúmulo, talvez nessa caixa que o Caigang falou, não são só essas. Não é só a caixa que você mora, a caixa que você trabalha e a caixa que você se locomove. Tem aquela caixa onde você guarda o que é supérfluo. E esse é o nascimento do capitalismo. É isso. E esse é o grande mal, eu acho que a gente tem. Acúmulo. Acúmulo. Estamos chegando já ao final do programa. A gente só tem 1 minutinho. Gostaria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos amigos internautas. A mensagem é que esse é um mundo novo. Nós estamos conversando e eu não estou vendo vocês. Vocês estão me vendo, eu não estou vendo vocês. Mas mesmo que vocês tivessem, a gente tivesse um vendo o outro, não estaria sentindo.
não estariam respirando juntos, não estariam aqui com esse mesmo ar. É um mundo novo que aparece. Nós temos que compensar essa coisa que pode parecer para muitos uma frieza dessa comunicação eletrônica à distância. Nós temos que compensar isso com um calor das mensagens. E a mensagem que eu recebo, alguém que manda uma pergunta, é como se essa pessoa estivesse aqui. Está me dando esse calor humano, e esse calor humano é que faz com que a gente se sinta um só. Nós somos a mesma espécie. Eu sou eu, você é você, mas nós somos juntos nesse mundo. Essa é a nossa realidade. Muito bem, a gente agradece a participação do professor Dr. Ubiratã de Ambrósio. Agradecemos também a vocês que estão aí acompanhando a gente, ouvindo aí e assimilando e pensando junto com a gente. Todo o tempo do programa ficou aparecendo o e-mail do professor, que vocês podem mandar também questões para ele. Agradecemos a participação, agradecemos a tudo e a todos. Uma ótima semana, com muita paz, com muita luz, com muita reflexão, com muita inteligência, com muito amor. Paz e luz. E até semana que vem com o programa Consciência Próspera aqui pela TV Biosegredo. Até lá. Boa noite.